luta contra o terrorismo, o programa Contraponto hoje vai repercutir o ataque no último fim de semana à França, que deixou pelo menos 129 mortos. Coibir a lavagem de dinheiro ou arrecadar tributos? Por que o governo estuda voltar a liberar os jogos de azar? E a tragédia ambiental em Minas Gerais, que deixou pelo menos 11 pessoas mortas e 12 desaparecidas. Quem vai debater estes temas no programa de hoje é o professor Alexandre Macario, do curso de História. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professora Larissa Pereira, tudo bem, do curso de Serviço Social? Tudo bem. E o professor Lissandro Delanora, que é do curso de Administração e também diretor da incubadora tecnológica da instituição. Tudo bem, Olá, professor? Quintana, tudo bom? Tudo tranquilo. O programa de hoje, infelizmente, não contará com a presença do professor José Maria Pereira, do curso de Ciências Econômicas por problemas pessoais, e também o professor Sandro Meiners, que está numa operação da Polícia Civil, nosso delegado regional de polícia, e também professor do curso de Direito. Vamos começar o programa falando de um assunto extremamente desagradável, um programa que assusta muitos países, que assusta muitas pessoas e que infelizmente deixa muitas vítimas que nada tem a ver com os problemas políticos, diplomáticos e às vezes até mesmo de extremistas religiosos, o terrorismo. No último fim de semana, na França, na sexta-feira, 129 pessoas já confirmadas perderam a vida e ainda temos 221 feridas que estão recebendo tratamento nos hospitais da França. Começamos com o professor Alexandre Macario sobre essa situação que novamente volta a ser temática e que, ao que tudo indica, agora se declarou uma guerra contra o terrorismo que a gente não sabe mais qual será o fim. A França volta a atacar a Síria, a Rússia está atacando a Síria, confirmando que o motivo pela queda do avião no dia 31 de outubro foi também, provavelmente, um ataque terrorista. Ou seja, uma nova guerra declarada que a gente não sabe qual será o final. Né? E nem exatamente contra que Estado, né? Porque esses ataques, claro que foram muito tristes e, né, se a gente for pensar, a repercussão internacional que teve na mídia é muito grande, porque, afinal de contas, Paris é uma capital cultural, político, econômica, histórica do mundo, né? Mas tem uma questão que é problemática, porque, ao mesmo tempo que Paris tem toda essa questão, Paris é uma cidade, né, que abriga muitos imigrantes, né, que tempos atrás, na verdade, faziam parte das colônias francesas na África e também na Ásia. Então, muitos desses imigrantes que saíram de regiões como Argélia, que passou anos sendo uma colônia francesa e foi explorada à exaustão pelos franceses, a própria região da Síria, que também foi uma região que foi explorada pelos franceses por, né, mais de 50 anos, pelo menos. Algumas regiões também no Vietnã, né, que na época se chamava Indochina, também fazia parte da colônia francesa. Então, os franceses, na verdade, durante o século XIX e início do século XX, metade do século XX, foi, né, um país colonialista e que exerceu, sim, muitas ações de controle e poder nesses estados, que hoje, né, de certa forma, voltam-se, né, contra uma espécie de inimigo identificado como a França. Né? Claro que a gente tem que pensar também que o Estado em si, as pessoas que foram atingidas não estão, né, ou pelo menos não deveriam estar dentro desse raio de ação dessas práticas, que são práticas do terrorismo no século XXI, né, que também é importante destacar, né, os terrorismos, eles variaram e o conceito ele se transforma conforme o tempo. Né? O terrorismo lá das décadas de 30, por exemplo, não são as mesmas práticas terroristas de hoje, onde boa parte dessas ações são feitas em nome de entidades em específico e não em geral de um Estado. Né? Por isso que fica muito difícil tu verificar como vai ser o ataque, né, contra um dito Estado Islâmico, que na verdade não existe de uma forma prática. Né? Existe uma comunidade muçulmana que é gigante e que, sem dúvida, né, não é nenhuma parcela que se enquadra dentro desse padrão aí que muitas vezes acaba se tornando generalista. Né? Então, é bastante grave essa questão do declarar uma guerra, que foi o que o presidente francês fez, né?
contra o terrorismo, porque essa guerra aí, o Bush já fez lá, já está declarado lá pelos Estados Unidos há um tempo atrás, né? Os outros presidentes, de certa forma, conservam isso. Então, a gente fica bastante inseguro, né, para saber os próximos rumos dessas ofensivas e dessas contraofensivas aí. Claro que na Europa, né, que acaba... A Europa é região do Oriente Médio, né, que são regiões que são estrategicamente importantes para questões comerciais, questões políticas do mundo. Então, eu vejo que é bem complicado assim, a gente apenas ver o lado, né, pela questão do enfoque que a mídia deu no final de semana. Eu concordo que é triste, que é problemático, mas isso tem que ser visto de uma forma mais ampla, né? Não pode ser visto apenas pelas ações que foram feitas, né? Então, a gente tem que ver, né, o que está acontecendo no Líbano, por exemplo, hoje, né? Na Síria, nesses espaços que a mídia não dá a devida cobertura e por que não seriam ações terroristas, por exemplo, chegar com um avião com a bandeira da França e jogar bombas em cima de uma sociedade que enfim, não espera isso, né? Então, eu acho que é um tema importante para a gente pensar. Claro que talvez as ideias, a nossa forma de pensar gere um contraponto, mas aqui ninguém é a favor de ações terroristas, né? Isso eu posso falar em nome de todos, né? Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Eu acho que é inadmissível, né, em geral, a gente pactuar, né, com ações terroristas e à medida que há uma comoção, porque um número expressivo de pessoas vieram a falecer e pessoas jovens, né, na sua grande maioria jovens, então é uma questão que comove a população em geral, né, independente de ser a favor ou contra, ter prós e contras dessas relações. Mas a gente tem que pensar o que é o pano de fundo disso tudo, né? E pensando nisso, assim, eu vejo que na própria fala do professor, né, e corrobora com as tuas ponderações, tu falaste que há uma manutenção dos próprios governos, né, em manter esta guerra, né, manter essas ofensivas contra esse Estado Islâmico, que não é um Estado, né, e o quanto as pessoas ganham, né, estando em guerra. E quem é que ganha com isso? Eu acho que a grande questão é quem ganha com todos esses conflitos, né, porque a gente sabe que a indústria bélica é uma das indústrias mais lucrativas e é uma das indústrias que mais cresce, né? E são justamente esses países que são potências, como França, Estados Unidos, né? Eles financiam essa indústria. Então, à medida que eles querem combater essas ofensivas, mas ele também, de alguma maneira, contribui para a manutenção dessas ofensivas. E o quanto isso é lucrativo, né? Então, se a gente for pensar a partir de uma relação econômica, o quanto é viável e o quanto é lucrativo manter essas guerras, né? Manter os povos em guerras. Então, acho que é uma outra perspectiva que a gente precisa analisar e que, apesar das pessoas não terem culpa, né, esses jovens, 129 pessoas que faleceram, né, em virtude desse ataque, essas pessoas também estão implicadas dentro dessas relações políticas que são muito fortes, né? E que elas estão intrínsecas nas decisões e que de uma forma direta ou indireta elas vão acabar sofrendo com isso. E às vezes me preocupa também, e a gente não reflete muito sobre isso hoje, o quanto isso pode afetar aqui o próprio Brasil, né? As nossas próprias relações aqui no Brasil. Professor Alessandro. Eu acho que a nossa preocupação local a respeito disso é que nós temos um grande evento no próximo ano, né? E nós vamos sofrer, talvez, com custos adicionais para manter um mínimo de segurança, não é, para quem vai estar aqui participando das Olimpíadas. Mas na questão do terrorismo e dos fatos que culminaram, não é, na última sexta-feira com o que aconteceu na França, o que me surpreende e talvez o que nós deveríamos começar a ter uma percepção um pouco diferente de tudo que está acontecendo é quais são as forças que estão atuando nesse ambiente. Na verdade, a gente fala muito do Estado em si, né, do país, daquilo que a gente consegue ter uma percepção. Mas por trás existe muito mais uma ideologia, não é? Duas ideologias aí que estão em constante atrito. E eu acho que nós não temos hoje, no cenário internacional, alguém que consiga mediar este atrito.
Não é? Tanto é que a gente viu diversas reportagens aí que os fundamentalistas, não é, do Estado Islâmico, eles utilizam muito, não é, a questão religiosa associada a isso, e que isso eles estão combatendo em nome, não é, de uma instituição maior, certo? E muitas vezes o Ocidente não consegue perceber e não consegue disseminar um conceito diferente de que não é o muçulmano o problema, é uma parcela talvez irrisória dentro deste processo. Eu acho que não é uma parcela tão pequena assim, né? Eu acho que... Ela é uma... Não temos números, né? Mas eu acredito que pela expressividade nós somos regiões muito concisas e nós temos lá etnias diferentes que muitas vezes são dominadas por poucos, né? A gente viu aqui quantas jovens foram sequestradas na África e assim por diante. Né? São grupos talvez que não representem realmente o que os muçulmanos gostariam. Né? Mas talvez pela própria força, pela questão cultural da região, eles se sobrepõem. E aí nós começamos a associar algumas outras notícias, nós não podemos nos fugir disto, né? Como tu colocaste, até onde é interesse de quem é interesse. E há um tempo atrás surgiu uma reportagem aí em diversos meios de comunicação internacionais que não entendiam como o Estado Islâmico possuía tantos carros da Toyota 0 km. Como chegavam esses veículos até ele? E fala a marca porque a notícia deixou bem claro e a gente vê isso hoje pelas imagens. Então, de que forma tu consegue financiar uma infraestrutura dessas internacionalmente? Não é? Como que tu tem acesso a armas para combater? Porque tu tem que ter acesso, não são armas simples, vamos dizer assim, não é que qualquer um possa fazer a sua. São equipamentos que têm uma indústria extremamente fechada, que detém o conhecimento. Como que eles acessam a esses armamentos? Quem concedeu para eles? Em que momento eles têm acesso? Provavelmente, se nós formos olhar aqui, e eu acredito que esse deve ser talvez a percepção mais clara que nós podemos ter, existe um fornecedor único para dois lados. Não, vamos fornecer para os dois, e dependendo do lado a gente está ganhando. E que daí é a grande questão, né? Que a manutenção dessas guerras, né? O quanto é lucrativo manter essas guerras. Daí a gente também tem um outro aspecto de que, além dessa manutenção, né? Quer dizer, será que as pessoas que são os grandes líderes dessas nações, né? Desses países, eles sabem qual é o caminho ou eles não sabem qual é o caminho para terminar ou para, pelo menos, a longo prazo, resolver essa questão? Porque se há um financiamento, o financiamento da guerra em si e há uma lucratividade, quem é que está lucrando com isso? Será que não abastecer esses países, né, ou não fazer com que eles tenham um recurso para comprar esses equipamentos, não seria uma alternativa, então, para a gente conseguir, a longo prazo, terminar com essa guerra como se fosse... Mas eu não sei se isso resolve, professor. Só para complementar algumas informações que vocês colocaram, que eu sempre trago alguns dados e a gente vai largando durante a temática, né? Os seguidores das práticas do Corão, o livro sagrado do islamismo, eles pregam uma cultura de paz e espiritualidade. Então eles são contra essa questão do terrorismo e de guerra. Por isso que é usado o termo extremistas, que são pessoas que transformam como se fosse uma guerra religiosa. O problema é que esses extremistas, boa parte da estratégia deles não é ficar enraizado no seu país de origem. Ele consegue ficar um tempo, ele estuda muito bem como funciona o país que ele planeja o ataque, e aí nisso que ele consegue algumas ferramentas, como armamento. Então talvez simplesmente a proibição de venda para alguns países onde tem esses extremistas talvez não fosse suficiente. E ainda em relação a isso que o professor Macari colocou, de todo o processo, o que assusta, acredito mais, é que os ataques eles são justamente para chocar. Não são ataques a centros de defesa dos países. São, por exemplo, eles tentaram entrar num estádio de futebol, num jogo França e Alemanha. Eles entraram num teatro, eles entraram numa boate, eles entraram num restaurante, num shopping. Ou seja, eles vão justamente, não importa se é criança, se é mulher, se é idoso, eles matam pessoas inocentes com uma facilidade. E outra, eles se suicidam, né? Eles estão dispostos a... Por isso, extremistas, né? Eles estão dispostos a arcar com a própria vida. Isso realmente deixa a gente assustado, né? Eu acho que nesse contexto tudo tem a ver com uma questão de política internacional. Nós não temos hoje, claro, uma política internacional de paz. Eu não consigo perceber isso. E tem algumas notícias esparsas e elas não são, talvez, corretas, né? Mas em momentos passados, diversos países financiaram alguns grupos
que se tornaram inimigos depois, não é? E para combater este grupo que era apoiado, que se tornou inimigo, eu financio um outro grupo, né, para ser combatente, e aí esse novo grupo se torna o meu grande adversário no momento. Nós temos isso muito forte hoje na política internacional. E talvez essa mudança, e aí a questão de nós não termos hoje líderes mundiais que tenham a percepção de que nós devemos buscar a questão de resolver esses problemas e de alguma forma trazer uma paz. Resolver os problemas sociais, talvez, desses países, que a maioria dos países sofrem muito com isso. Não é? Nós temos lá ainda algumas ditaduras, nós temos centralização de poder, não é? Em minorias, muitas vezes. Quem sabe trabalhar mais nisso e não só simplesmente se preocupar com o patrimônio que eu posso buscar lá. A gente vê que muito por trás de tudo isso a gente tem o petróleo, não é? Que abastece os dois lados, vamos dizer assim, do contexto. Não é? Então, de que maneira nós queremos resolver o problema do terrorismo combatendo com a mesma moeda, com o terror? Não é? Porque provavelmente aquelas bombas que estão sendo atiradas lá, elas fazem uma leitura geral do terreno, não é? Elas não escolhem quem é o extremista e quem não é. Não é? E até onde isso não vai impactar para daqui mais 5, 10 anos. E isso não é uma forma um de novo terrorismo grupo. Também? Exatamente. Nós vamos ter um novo grupo que foi abalado, talvez, lá, que teve mãe, pai, filho, não é? Que sofreu, que não deveria ter sofrido. Então, será que esse é o caminho? E principalmente porque o caminho eu não vou lá, eu não me envolvo pessoalmente, não é? Eu mando um avião e muitas vezes um avião não tripulado. Agora uma questão, né, a se pensar, à medida que esses países eles contra-atacam, né, pela mesma moeda que nem o professor falou, e não tem como fazer essa discriminação, né, essa distinção entre quem é o terrorista e quem é a família, né? Então, será que esses ataques planejados e muito bem pensados, né, eles não são justamente para ferir também da mesma forma como eles são feridos? Não é para ferir onde dói mais? Quer dizer, estão matando as famílias da minha etnia, mas, quer dizer, eu não posso atacar na mesma proporção. Por quê? Né? Por que eu não poderia fazer da mesma forma? E lógico, é impactante, mas é impactante porque teve também uma questão muito relacionada à própria mídia, né? Que também vincula isso, né? A todo instante para nós, nos jornais. Não estou diminuindo a dor de forma alguma, mas por que também não é noticiado as inúmeras famílias, jovens, mulheres, crianças que são também assassinadas lá por essas bombas, por essas armas? Então, eu acho que a gente também tem que pensar a partir do contexto que se apresenta, mas de um contexto mais amplo, né? Bem mais amplo, né? Até que a gente tem aí, que nós não comentamos aqui, não colocamos na nossa discussão, nós temos hoje diversos imigrantes que estão indo para a Europa, não é? Muitos deles dessas regiões. Não é? Quantos desses não vão ter sérios problemas agora para conseguir... Alguns países já anunciaram que não vão aceitar mais fechar, refugiados, exatamente. Então, quer dizer, gera são refugiados que estão fugindo justamente desta guerra. E agora vão ter as portas fechadas. E que estão morrendo nesse percurso e que ninguém está noticiando mais. Porque é importante lembrar também, né, que na época da Segunda Guerra Mundial, muitos europeus saíram e buscaram lugares, justamente, né, fugindo de uma guerra. O Rio Grande do Sul aqui é um exemplo então a gente vê que isso agora há uma espécie de volta. E os europeus, boa parte deles, dos governos principalmente, não querem aceitar isso. Né? E as populações de classes mais abastadas também não querem aceitar essa digamos, nova inserção social daqueles que antes foram espaços que receberam os franceses, ou ingleses, ou alemães, ou enfim. Né? Então, eu acho que há um problema muito forte aí que passa por isso que os professores falaram, né? Mas de uma criação de uma mentalidade universal, de uma quebra de fronteiras. Porque, afinal de contas, todos são humanos. Né? E eu ia perguntar justamente isso, até a gente está na reta final deste bloco, mas a gente corre um risco de uma caça às bruxas de outras pessoas que também são inocentes, podem pagar por isso, inclusive pessoas ligadas à religião, que não são... E nós já tivemos no passado isso, que não são nosso passado extremistas, não é tão distante ainda, nós já tivemos essa questão aí do senso comum, colocar o problema sobre uma cultura,
não é? E gerou sérios problemas. Então, talvez essa é a questão mais preocupante desses atos. Até onde isso vai, não é, levar a um cenário talvez incontrolável a médio e longo prazo. Mas eu acho que a pergunta, talvez, eu reformularia da seguinte forma: mais pessoas inocentes podem sofrer, né? Porque pessoas inocentes já estão sofrendo. Agora, mais pessoas podem sofrer com isso. É claro que há uma justificativa em colocar que essas pessoas que foram atingidas, elas aceitam o sistema, estão incorporadas no sistema e usufruem desse sistema. Portanto, a justificativa, no caso das práticas terroristas, né? Portanto, não são tão inocentes assim nessa visão. Claro que isso é polêmico, porque afinal de contas isso se torna tudo relativo, né? E aí a relatividade pode levar à explosão do mundo, né? Então, a gente entende todas as questões inclusive de cobertura midiática, né? Porque afinal de contas, como eu destaquei lá no início, né? A França é um ponto de visitação, Paris é a cidade mais visitada do mundo, né, por turistas. Então, claro que alguns brasileiros, inclusive, acabaram sendo atingidos por esses ataques, né? E eu tinha, né, jornalistas brasileiros no estádio vendo o jogo, então tem toda essa questão. Agora que o professor destacou ali das Olimpíadas, de fato, né, não é porque não estamos na Europa que estamos livres disso, porque afinal de contas estamos no sistema. Aliás, então se ataca o sistema, nós estamos fazendo parte do sistema. Até fui curioso, a presidente Dilma, ela está reunida no encontro dos 20 países, do G20, né? Os 20 países mais desenvolvidos do mundo, e ela colocou uma frase que foi até um tanto curiosa. Ela disse: a gente não se preocupa tanto com essa questão porque o Brasil está mais afastado. E ela não sabia como contextualizar. Quando a gente sabe que os Estados Unidos tem uma distância tão grande quanto, e não é problema nenhum para essa questão do ataque. E as Olimpíadas se tornam um perigo iminente em função que quantos representantes de quantos países estarão justamente numa cidade, concentrados num local. Ou seja... Não é nem numa cidade, né? Numa região muito... E nós não estamos preparados, né? Se a França não está preparada, imagina o Brasil. Né? E a questão do medo. Eu acho que o que mais incomoda com todo esse processo, porque... O pânico que gera por trás. Imagina, lembra aquela vez a maratona, não sei se era Nova York ou Boston, que foi um ataque muito menor nos Estados Unidos, onde dois irmãos... Uma panela. Eles explodiram um artefato na rua, acho que 5 pessoas morreram naquele atentado. Ou seja, durante uma maratona a pessoa está assistindo uma corrida de rua tradicional do país e acontece um atentado terrorista. Agora, isso que aconteceu na França, adolescentes, jovens, enfim, estavam numa boate assistindo um show de rock, ou a questão do teatro. Eu acho que é essa sensação de medo que torna o processo ainda pior, né? Mas a gente... Infelizmente, tomara que pelo menos a gente só acompanhe a distância, a gente não gostaria que isso ocorresse em lugar nenhum do mundo, a gente não está fazendo pouco caso pela questão da distância, mas de forma alguma o Brasil já tem os problemas todos ligados à política, à economia, a segurança também, uma questão, e a questão de segurança também, a gente não precisa desse problema aqui, mas é verdade que isso que foi levantado aqui no programa, como a gente não tem como provar, fica difícil afirmar, mas com certeza tem muita gente lucrando com essas guerras. E isso que mais revolta, porque tem pessoas dando discurso que provavelmente estão envolvidas nesse processo, que pessoas inocentes acabam pagando com a própria vida. Bom, vamos tocar o programa, né? A gente tem alguns outros blocos ainda, alguns outros assuntos. Mais alguma coisa a acrescentar sobre essa temática do terrorismo? Não, acho que é mais isso, né? E só destacar que provavelmente ainda vai ser tema de encontros futuros, porque essas ações, e principalmente agora a contraofensiva, né? Na verdade, uma volta ofensiva, porque a ofensiva já estava sendo feita, né? Vai também repercutir. E também destacar que a ONU, né, já se demonstrou, né, um fracasso enquanto né, de todas as formas possíveis. Porque... Mas olha, eu não conheço alguma coisa que a ONU seja eficaz. A gente pode pegar a questão da Carta do Meio Ambiente de 1972, vamos trazendo para cá a Carta de 92, o que efetivamente foi feito até hoje? Né? O processo, a gente vai discutir no terceiro bloco a questão de Minas Gerais, a tragédia ambiental. Né? A ONU parece mais um discurso diplomático, onde se mantém uma certa aparência de boas relações, porque a gente vê a situação de Rússia e Estados Unidos. A Guerra Fria acabou há muitos anos, mas a situação entre os dois países nunca foi harmoniosa. Né? Segue conflitante. Parece que agora, em relação ao terrorismo, os dois países estudam a possibilidade de sentar e conversar sobre o processo. Que bonito, né? Mas na Síria eles têm posicionamentos opostos, né? Totalmente diferente. Inclusive, os Estados Unidos adotam uma posição até a favor do islamismo na questão da Síria, né? Nessa guerra civil que ocorre no país. Olha, é complexo. É muito complexo essa discussão, realmente. Mas a gente vai tocar o programa, então. Lamentamos
e a gente fica muito triste com tudo isso que vem ocorrendo. Mas a gente vai seguir o programa Contraponto com outras temáticas no próximo bloco, falando sobre a possível volta dos jogos de azar no Brasil e ainda no último bloco a questão da repercussão da tragédia ambiental que ocorreu aqui no Brasil, em Minas Gerais, lá na cidade de Mariana. O programa Contraponto volta em instantes. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. Recolher tributos ou coibir a lavagem de dinheiro. O governo estuda voltar a liberar os jogos de azar no Brasil. A medida provisória assinada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004 volta a ser discutida agora em 2015, segundo os defensores dessa proposta. É para o governo justamente arrecadar tributos, mais tributações e assim, não vamos dizer que vai aliviar a crise, né? A questão da liberação dos jogos, mas o governo arrecadar mais dinheiro. Seria essa a proposta. E o questionamento, o debate dessa temática é porque aquilo que serviu para proibir ou coibir os jogos em 2004 perde a validade agora em 2015? Essa é a provocação para o debate da mesa, né? Uhum. Eu considero esses jogos de Mega Sena, loteca, tudo jogo de azar, né? Porque a probabilidade de tu ganhar é mínima, né? Então eu já considero por aí jogos de azar que são legalizados, né? De certa forma. Mas eu lembro, não era nascido na época, mas estudando história, né, a gente vê lá que na década de 30, durante inclusive as campanhas da política de boa vizinhança dos Estados Unidos no Brasil, na década de 30, né, década de 40, início da década de 40, né, os cassinos eram permitidos no Brasil. E foi justamente o presidente Dutra, né, a esposa do presidente Dutra, que incentivou o fechamento dos cassinos no Rio de Janeiro. Então foi a primeira grande medida contra esses espaços que seriam espaços de perdição. Né? Que não é só a questão na época, né? Não era só a questão do jogo em si, havia também o divertimento, outras práticas. Então... divertimento masculino. Masculino, até porque na época porque era muito motivado, né? Então, se a gente atravessa aqui a fronteira, uma rua ali entre Livramento e Rivera, o primeiro lugar que a gente vê nos espaços é um cassino. Eu nunca vi esse cassino, professor. Pois é. Chama a atenção do professor Alexandre. Chama a atenção. Não, porque no Uruguai é legalizado. Eu estou brincando, professor Macari, e na verdade chama a atenção até pela beleza estética, porque existe até uma passarela que liga diretamente ao cassino. Isso, né? Então, o Uruguai, na Argentina, né, que são aqui na nossa fronteira, né, os cassinos são legalizados. Agora, é claro que alguns jogos, né, que servem como lavagem de dinheiro, o jogo do bicho, né, que tem uma história longuíssima no Brasil, né, e que nunca foi legalizado, né, professor? E talvez seja o mais consumido no país. E não é por isso que ele não é praticado, né? Então a gente vê também isso.
Agora, a desculpa, né, usada como uma forma de recolher tributos, bom, aí tem tantas outras coisas que podem ser descriminalizadas e legalizadas que, né, esse tema se amplia, né? Na verdade, não fica só no jogo, né? A gente pode pegar uma lista enorme de questões aí que podem ser rediscutidas. E abre uma brecha, né? E abre uma brecha para pensar outras problemáticas, né? Não quero causar polêmica também. Não, eu entendi a provocação do professor, e só reforçando que a proibição em 2004 ela se concentrou mais na questão dos bingos e das máquinas caça-níqueis, né? Como o professor Macari falou, professor de história, né? A questão dos cassinos é muito mais antiga, claro. E o jogo do bicho nunca foi legalizado no Brasil, né? Nunca. É que os cassinos, geralmente, eles têm espaços de mesa, mas tem muita máquina caça-níquel, né? Então a gente vê isso, né? E de certa forma... não é a reabertura dos cassinos, mas esses espaços de bingo e de máquina caça-níquel lembra muito os ambientes de cassino. O que chama a atenção é que um dos argumentos da proibição na época de 2004 era a questão da lavagem de dinheiro. Por exemplo, um proprietário de um jogo pode tranquilamente lavar o dinheiro com um estabelecimento deste porte, e também a questão do reflexo, da consequência para as pessoas, porque o jogo é viciante. Né? É viciante, isso. A pessoa pode ser até iludida, existe uma forma da pessoa ganhar, ela diz, eu ganhei tal noite, então eu vou voltar, e ela acaba voltando. Existem vários relatos de pessoas que ganharam um carro e perderam 3, porque seguiram jogando e se iludiram com que aquilo seria uma opção de vida. Né? Exatamente. Eu acho que a questão aqui, na verdade, nós estamos num momento econômico e político que não se sabe o que se quer. Nós não temos um caminho traçado. Qualquer caminho é um bom caminho porque nós não sabemos aonde nós queremos chegar. Não está claro isso hoje na perspectiva de governo. E a gente vê diversas medidas. A gente vê aí hoje pessoas que condenavam veementemente a questão de CPMF, por exemplo, hoje defendendo, né? E defendendo até dobrado em alguns momentos. Pessoas que há pouco tempo atrás estavam contrários a isso. Então, percebe-se que está muito disperso as ações para melhorar a situação econômica. E daí se traz à tona algumas questões como esta, que eu não percebo como o melhor caminho. Nós vamos gerar talvez um problema social muito maior com a volta desse tipo de jogo. A tributação que nós vamos ter geradas por bingo, caça-níquel, ou que quer que venha a ser legalizado, ele vai ser consumido talvez 2, 3 vezes mais em outras questões, porque nós vamos ter lá famílias endividadas, nós vamos ter pessoas viciadas no jogo que vão ter que de alguma forma ser tratadas psicológica, socialmente e assim por diante. Talvez por isso nós estamos discutindo esse assunto. E ele volta à tona 11 anos depois da sua proibição, porque as alternativas não são claras, porque nós não sabemos o que nós vamos traçar para os próximos 3 anos. Que são as medidas paliativas, né? Paliativas. Nós apagamos incêndio. A gente continua apagando incêndio e não pensando no como resolver o problema na sua raiz, né? Então, a gente discute isso de alguma maneira, todos os programas, né? O quanto falta uma organização, um planejamento de gestão que seja sólido, que pense em propostas a longo prazo. E o que a gente percebe é que são medidas, planejadas de forma muito incipientes, né, mas que vão repercutir em governos, tanto do governo atual quanto em governos futuros, né, e quanto os governos, os políticos em si, eles utilizam da política da forma como eles bem querem, né, então hoje serve, amanhã não serve mais, não interessa se isso vai afetar a população ou não. Né? Interessa o meu interesse, que daí a gente discutia no programa anterior, dos interesses individuais e coletivos. A gente está sempre, de alguma maneira, sobrepondo aos interesses coletivos os interesses individuais, né? Então, hoje o interesse é a gente encontrar uma medida que vá amenizar os problemas econômicos do Brasil, né? E a gente sabe que isso talvez não amenize em nada. Então, o quanto isso pode implicar, sim, em saúde, né, no Sistema Único de Saúde, que também já não está bem, já não está indo bem. Quantas pessoas vão precisar de mais CAPs, né, de mais CRAS, né, no campo da assistência. Quantas pessoas vão recorrer a mais financiamentos para continuar mantendo esse vício. Isso pode acontecer. A gente não pode mensurar a que proporções, mas isso sim, isso pode acontecer.
O interessante é que a defesa de quem é a favor da liberação dos jogos é muito semelhante a algumas outras temáticas. É a questão... Porque, por exemplo, vamos considerar o jogo do bicho, nessa questão dos jogos de azar. Ele é muito semelhante à Mega Sena. Né? Ele tem um certo X de números para acertar, que varia de cada cidade, de cada região. Exatamente como funciona, eu não saberia dizer. Mas a pessoa ela tem que acertar um número, e como é ilegal, o processo ele sustentaria o tráfico de drogas, né? Ou seria sustentado o jogo pelo tráfico de drogas, ou seja, uma forma de um dinheiro que não é um dinheiro limpo, digamos assim. Não é um dinheiro que traz um retorno. E justamente por saber que existe um número muito grande de pessoas, como o senhor Macari colocou, que jogam, que usufruem ainda disso, por mais que ele seja ilícito, porque ele não é permitido, o governo estudaria essa liberação como forma de, bom, já que as pessoas jogam, a gente não conseguiu coibir esse jogo, então vamos nós ficar com a organização e a arrecadação para que o governo receba algo em troca e não seja para o tráfico ou para qualquer tipo de crime em relação à liberação do jogo do bicho. Essa seria a defesa de quem... O quanto é frágil essa defesa, né? O quanto é frágil essa defesa, porque daí a gente vai pensar em outras Não, a gente pode falar o tempo. Ele é muito semelhante à defesa em relação à liberação das drogas. Porque a questão assim, não se discute o impacto que gerará para a saúde, em termos do Sistema Único de Saúde, a questão da liberação das drogas. Mas se fala da questão do quê? Da criminalização, da questão da pessoa ter que buscar um local perigoso ou sustentar um meio, digamos, proibido, e ao sustentar o ilícito, a criminalidade aumenta ainda mais. Então, as pessoas que defendem a liberação da droga usam esse argumento, que é mesmo utilizado agora para essa questão do jogo, que o professor Macari colocou. Porque... Era essa a ironia, né, professor? Claro que era essa a ironia, né? Porque é estranho, porque agora a lavagem de dinheiro não é mais um problema, então. Né? Porque isso, lá 10 anos atrás, era um problema, então se proibiu. Agora não é mais problema, porque afinal de contas há outros instrumentos, né, que tu pode fazer, usando bancos, e, enfim, fora do país. Beneficiário. Então, parece que, né... chega a ser... É triste, né? É muito triste esse assunto, mas né, é vergonhoso também pensar que há um choque que os governos, em geral, no Brasil, eles ficam batendo cabeça na parede sem saber exatamente para que lado ir. Né? E parece que quando vão para um lado, né, aí deixam uma coisa para trás, como o caso da CPMF e outros, né? E aí olham para trás, não, mas tem isso aqui que a gente pode resgatar e vamos, né, vai funcionar agora. Vamos vestir bonitinho agora. Então, não, né, de fato, é triste justamente por isso, né? Porque também falta perspectiva sobre isso. Agora, sobre a questão do jogo, né? Eu não sou de todo contra, né? Não sou de todo contra. Eu reconheço que tem todas essas questões de questão psicológica, de saúde, a própria ideia de quem lucra com isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, Las Vegas, que é claro que os Estados Unidos, comparar Brasil e Estados Unidos é covardia, eu já falei isso outras vezes, né? Mas a gente pensa Las Vegas, né? Que é uma cidade monumental num deserto, né? Que é algo assim inimaginável, né? Quem lucra nesses espaços, né? Então, sabe-se que, por exemplo, donos de cassinos são muitas famílias indígenas, são proprietários daqueles cassinos em Las Vegas. Né? No Brasil, quem seriam os donos desses espaços, né? Se o governo vai regular? Né? Afinal de contas, tu tem que ter um investimento para ter uma organização de uma casa que seja atraente ao consumidor. Né? No caso, eu citei o caso do cassino porque eu visitei a Argentina um mês atrás, né? E eu fui num desses cassinos em Posadas. Né? E Posadas tinha um cassino bem organizado e tal, e de fato, tu entra nesses ambientes, é aquele barulho de fichinha, né, que não sai da cabeça. Então, se tu fica muito tempo lá, sem dúvida que isso vai causar prejuízo à saúde. E tem placas, tipo aquelas placas que tem nas carteiras de cigarro, né, dizendo que é prejudicial à saúde e tal, tem nas máquinas caça-níquel. Né, que o jogo pode prejudicar a saúde. Né? A pessoa provavelmente não lê isso, né, porque afinal de contas não está nem aí. Né? E eu acho que, claro que turista que vai fazer essa visitação é uma coisa, porque afinal de contas, né, tu não vai se viciar, né, num ambiente como esse, uma vez. Né? Agora, quem vive na cidade, né, quem tem, isso aí há formas eu acho, de pensar, né, o funcionamento desses espaços e por que não
discutir se é uma forma, de fato, de ganho para todos, né? Mas o que eu vejo é esse pêndulo aí que, na verdade, fica, né, não pendulando muito, né? Vai para um lado, para o outro, Quem é que vai fiscalizar isso no Brasil? Pois é, quem fiscaliza, provavelmente, né, alguma área da polícia, né, provavelmente. Mas isso que a gente está fazendo fiscalização... Vamos abrir uma agência reguladora só para isso. Vamos abrir mais uma agência. Mais um órgão. Quem sabe um ministério, uma nova pasta também, né? Também. A questão maior é que todos sabem que os jogos de azar, muitos ainda funcionam de forma ilegal, né? Uhum. E se todo mundo tem conhecimento que eles existem, é porque, logicamente, as autoridades também sabem disso, né? Porque também tem assim, né? Tem algumas ações comunitárias que a gente vê que tem aqueles bingos comunitários, né? Como uma forma de arrecadar recurso para uma pequena comunidade, tal, que tem um outro sentido, né? Isso não é ilegal, penso eu, né? Mas isso também é vendido, é propagado, é bastante comum, assim, a gente vê, principalmente em pequenas comunidades, né, esse tipo de prática, de bingo, né? E o bingo é proibido aí pela mas aí a gente vai entrar que existe jogos e jogos de azar, né? É que aqui o jogo ele é controlado, né, pelo É. dono do empreendimento, não é? Ele diz quem ganha e quando ganha. Claro. Muitas vezes, né? Que são as mesas viciadas lá, que ele tem ideia de quantas cartelas saíram, quais são os números e quais números podem sair ou não. E a maquininha só sai aqueles números que são pré-escolhidos, vamos dizer assim. Essa é a grande questão. Como vamos fiscalizar a coerência desses ambientes se vão ser liberados? Vão gerar tributos? Beleza, tá, mas e como que eu sei que existe uma coerência aqui? Será que não vai... E será que os clandestinos não vão permanecer? Porque não vai ser muito oneroso para eles, talvez, organizarem casas que sejam atrativas, que sejam bem organizadas, né? Então, vai requerer um investimento muito maior, né? Será que os clandestinos não vão permanecer? E esse grande montante que acredita-se que possa se arrecadar com a legalização, não aconteça. É difícil, é um tema bem complexo. É verdade. Faltou hoje o professor Pereira, infelizmente, para fazer esse aspecto econômico com mais propriedade, né? Trazendo alguns números, infelizmente, o professor Pereira teve problemas na família, não pôde comparecer hoje no programa, mas fica essa temática. Essa proposta está sendo estudada e avaliada desde setembro. Ela teve alguma repercussão maior, mas justamente pelos últimos fatos, que toda semana tem alguns nomes que estão sendo ventilados, que o alvo das últimas duas é o Eduardo Cunha, né? Que é o que está sendo investigado no momento e é o alvo das manifestações. Vira e mexe sai a presidente Dilma, o ex-presidente Lula e assim vai, mas isso vem há alguns meses, que vem sendo a principal notícia em termos de política, e às vezes polícia, né? Infelizmente, e a questão econômica também. Mas isso é uma proposta que ainda está em estudo e está em análise e pode ser levada. E aí vai depender de todo um acordo, de todo um processo com a Câmara dos Deputados, do Senado. Tem a bancada evangélica. Exato, a quem interessa, quantos votos precisam, quais serão os benefícios. Isso, todo o processo a gente já está acostumado. Vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente volta com o último bloco do programa Contraponto, falando sobre os prejuízos, o tamanho do prejuízo para o Brasil da tragédia ambiental em Minas Gerais, na cidade de Mariana. Já voltamos. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar.
Último bloco do programa Contraponto, agora trazendo uma pauta pesada, discutindo os prejuízos, os impactos da tragédia ambiental na cidade de Mariana, em Minas Gerais, que deixou pelo menos 11 pessoas mortas e 12 desaparecidas. E a caminho aqui do programa Contraponto, eu saí rapidamente para ir ao banco, liguei a rádio e a notícia que chega de última hora é que 2 barragens na região não têm 100% de segurança que elas conseguem sustentar, ou seja, ainda oferece, outras 2 barragens da mesma empresa mineradora oferecem riscos para a população em geral. Só para as pessoas terem uma ideia, a área que foi atingida chega a 450 quilômetros. 450 quilômetros de área atingida pelo estouro da barragem, dá para chamar assim, né? Pela barragem que acabou estourando no começo do mês de novembro. É um mar de lama, né? É um mar de lama. Bom, a destruição ela é incrível. Vai acabar com várias espécies naturais. Já acabou. Alguns peixes já foram extintos. Algumas espécies, exato, em extinção. Né? A questão do tratamento da água vai se levar muitos anos para conseguir voltar a água a ter qualidade para consumo, por exemplo. A consequência, calcular, mensurar o prejuízo, só para se ter uma ideia, nesta semana o Ministério Público Federal fez um acordo com a empresa que era responsável pela barragem de R$1 bilhão, como uma espécie de dinheiro calção para o começo para amenizar o começo dos prejuízos dessa tragédia. Imagina, R$1 bilhão. Pode se tornar um valor ainda maior, porque é um acordo inicial. Não é o fim do processo, não é o fim das investigações. E muitas pessoas perderam casa, muitas pessoas perderam acesso às saídas de localidades, sem contar a destruição e as mortes, e ainda seguem 12 pessoas desaparecidas em todo esse processo. E isso é aqui no Brasil. E a gente traz essa temática porque a gente falava no primeiro bloco a questão da ONU, todo esse processo. Falta fiscalização no nosso país, professor Macari. Sem dúvida, né? Essa pauta aí que atinge mais diretamente todos nós, né? Porque, afinal de contas, aconteceu em Minas Gerais, mas né, poderia ter acontecido em outros estados. E Mariana, que é uma cidade que eu conheci um tempo atrás, é uma cidade histórica, é uma cidade que foi capital, inclusive, de Minas Gerais por um bom tempo, fica muito próximo ao Ouro Preto, e para quem conhece essa região sabe que é muito bonita e muito montanhosa também, que permite, por exemplo, que se forme córregos naturais, né? E pensando, né, nessa questão dessa barragem, né? Pelas imagens que a gente viu na internet, principalmente pela mídia, né, é impactante, é doloroso e claro que se for ver o número de mortos, né, até foram quantos mortos mesmo? 11 confirmados, né? E 12 pessoas desaparecidas. Poderia ter sido muito pior, né, sem dúvida alguma, mas vamos pensar, né, nesses que sobreviveram também, né, que qualidade de vida vão ter. Né? Outras cidades que não ficam tão próximas assim de Mariana, né, que estão sendo atingidas agora, em direção ao Espírito Santo, por exemplo. Né? Eu ouvi um comentário falando que a preocupação atual é evitar que esse mar de lama chegue ao oceano. Exatamente. Não, mas já chegou. Pois é, porque isso sim causaria uma tragédia maior ainda. Né? Maior ainda. Então, se a fauna e a flora já estão sendo prejudicadas e a questão humana também, né? Imagina, né, se uma dessas empresas, que é a Vale, né, que é uma subsidiária, né, fosse do Estado, né, porque a Vale é privatizada, né. Então, o que isso geraria no Estado do Brasil em tempos que se fala tanto em impeachment, tanto em questão que daí sim seria, né, uma catástrofe ambiental humana, né, ligada a uma questão política, né. Pelo menos não se atingiu esse nível de relação. Ainda. Né? Ainda, né? Mas não se teve isso. Agora, de fato, as estratégias de pensar futuro, né? Tem algumas cidades aí que eram abastecidas pelo Rio Doce, né? Que
vão virar cidades fantasmas, porque, na verdade, muito tempo vai demorar para que se tenha novamente uma possibilidade de recuperação ambiental nesses espaços. Então, isso vai movimentar também a questão humana dessas regiões, né? Eu escutei ontem uma professora de educação ambiental que fez uma pesquisa na região e ela estima que demore, no mínimo, cerca de 10 anos para que essas questões ambientais voltem a se reestabelecer. O rio, a perspectiva é até que não volte, né? Então, o quanto isso impacta não só na população local da região, mas o quanto essa questão da fauna e da flora, ela pode prejudicar toda a população, a todo mundo que faz parte, que necessita e que requer dessas fontes, né? Lógico, eu não sou qualificada para estar avaliando essas questões, os impactos ambientais, mas pelas reportagens que foram vinculadas na própria mídia, que algumas das reportagens que foram feitas localmente informam que essa lama, ela não é o problema não é somente a lama em si, mas é todos os resíduos que fazem resíduos como ferro, né? Mercúrio que inviabiliza o tratamento da água. Que inviabiliza o tratamento da água e também que inviabiliza, então, a manutenção dessas espécies, né? Por isso que algumas já constam como extintas naquela região. E se a gente for pensar no campo no campo social, a gente tem inúmeras famílias que elas estão desalojadas, né? E o que vai ser feito dessas famílias? Porque para reestruturar essa cidade novamente vai demorar muito tempo, principalmente uma região que economicamente ela depende das minas, né? Então, se economicamente essas famílias, para se reestabelecerem, elas também precisam daquele emprego, como que vai se manter? Como a cidade vai se reestabelecer novamente, né? Então, por que aí a gente se questiona novamente? O que está acontecendo com o Brasil? Não é novamente a questão de a gente trabalhar com as precauções, com a fiscalização? Exatamente, até eu usei o termo barragem que estourou, o certo seria rompimento da barragem, né? Eu usei um termo que não é muito comum, mas se for para pensar na consequência não é muito diferente. Mas isso colaborando com o que você está falando agora, professor, essa notícia que 2 barragens da região, a de Santarém, não garantem segurança, só se descobriu depois da tragédia. Mas sabe que a população de Mariana, ela já discutia com os próprios gestores, né, a preocupação que quando chovia 2 dias seguidos, né, de forma ininterrupta, eles ficavam com medo da barragem ela romper, porque só tinha em torno de uns 10 funcionários para cuidar os vários pontos da barragem para ver se elas teriam a manutenção, as condições necessárias para não romper. Então, são questões muito importantes. O quanto uma empresa, né, que ela tem um lucro de 2,5 bilhões, vocês me corrijam se eu estou errada, mas foi os números vinculados à mídia. Se tem um lucro de 2,5 bilhões, por que não investir na precaução, na manutenção? Os trabalhadores não tinham manutenção. E, por conseguinte, a população também estava em risco. E como era essa relação entre o próprio poder público em exigir que esta empresa, que esta companhia, né, que ela fizesse essa fiscalização e esse controle sistemático? Como era essa relação? Nós estamos falando de uma área, né, mineração, que nós temos o Ministério de Minas e Energias, né, que cria todo o regramento e acompanha todas as atividades em todos os cantos do Brasil. É sobre ela que está a responsabilidade de não ter visto isso. E se nós formos olhar todo o processo, privatização, e se nós formos buscar, na verdade, nós vamos ver que o governo tem participação na Vale ainda, ele não tem o domínio, o controle total, mas ele ainda é um acionista, né? Ele detém uma certa responsabilidade sobre o processo. E claro que tudo nos últimos anos, e isso é recorrente no Brasil, nós muitas vezes fizemos vistas grossas a coisas que são extremamente determinantes.
E aí chamo para a minha área da administração, e os gestores que estavam à frente muitas vezes, eles deixam de fazer a sua função, e provavelmente nós vamos ter aí diretores, presidentes que vão ser responsabilizados pessoalmente. Sim. Porque isso é obrigação do gestor. O gestor tem que saber o que ele está fazendo. As atividades até lá na ponta. Bom, o meu funcionário está fazendo corretamente, está usando o EPI, eu dei o EPI para ele, ele tem que utilizar. Eu tenho uma barragem, a barragem é segura, vamos investir em equipamentos. Existe uma responsabilidade administrativa dentro da estrutura da empresa que ela vai ser buscada a médio prazo, não tenho dúvidas disso. Nós temos outros casos não tão danosos para o meio ambiente, mas de outras empresas que a administração, a pessoa que estava à frente, que tinha a obrigação de controlar, gerenciar e de buscar que não acontecesse isso, ela foi identificada e teve, não é, a sua dívida colocada em prática, vamos dizer assim, pelo sistema como um todo. O que me preocupa é se realmente isso vai se replicar no lado público, porque vou dizer que 50% da responsabilidade é da empresa e 50% é público. Não consigo ver medidas diferentes desse processo que está acontecendo. E aí a gente começa a ser bombardeado de novo, como todos os assuntos no Brasil, com informações direcionadas. Não é? Nós temos aí, infelizmente, já falamos da mídia aqui, não é? A mídia seleciona o que gostaria de colocar, não é? E uma das notícias é, bom, quem a Vale financiou na política? Já foi colocado isso. E a gente volta de novo a um tema antigo, não é? Então a gente sai dos mais diversos temas e nós caímos num cerne comum. E realmente, infelizmente, essa tragédia aí que a gente acompanha de notícias da mídia e outras mídias paralelas que nós temos hoje, né? Diversos vídeos, YouTube, diversos portais que também fazem notícias muito mais pontuais lá e muito mais a perspectiva da população. Não é? Então a gente está vendo aí um sério problema, a questão da água. Não é? A Vale aí comprou bilhões de litros de água para distribuir para essa população. Não é? Então nós estamos vendo aí uma questão extremamente complexa. Que é o mínimo que se pede. Né? Que é não, que isso aí não deveria nem gerar notícia, eu acho. Isso não deveria gerar notícia. Só que daí algumas notícias chegaram que a água chegou lá com gosto de gasolina. Não é? Porque foi transportada num vagão que antes levou gasolina. Então a gente começa a ver notícias para tirar o foco daquilo que realmente deveria ser. Bom, infelizmente, solução para o problema nós não temos. E eu acho que não vai ter solução. Infelizmente, nosso tempo ele acabou, mas o que chama a atenção é que é mais uma tragédia que não houve fiscalização. É uma tragédia anunciada, né? Porque a questão tragédia ambiental, anunciada. A questão ambiental no Brasil ela é tratada como um assunto, né, que não é principal. Então, como é secundário, né? Então, tu tem rios poluídos, tu tem né, uma dificuldade quando dá grandes enchentes. Não faz coleta seletiva. Não faz coleta seletiva, então, né? Mas o que parece que não é só a questão ambiental, né, professor? Se a gente for tragédia cessense, a gente sabe muito bem que a questão da fiscalização ainda é um grande... Por isso que é difícil levar o Brasil a sério. Mas a gente vai ter outros programas para debater várias temáticas do Brasil, a gente vem acompanhando o circo que virou Brasília, né, nos últimos programas, infelizmente tem que dizer isso, né? Porque, na verdade, ou o circo do Brasil, que os palhaços somos nós, né? Enfim, feito o desabafo aqui também, a gente procura não dar tanta opinião coordenando o programa, mas chega uma hora que irrita, né? Professores, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. A gente volta na próxima semana. Lembrando que o nosso telespectador pode participar do nosso programa mandando e-mail para tvunifra@unifra.br, rever nosso programa no nosso canal do YouTube, o Unifra Online, e também participar de toda a nossa programação pela página do Facebook. Uma ótima semana a todos. Voltamos na próxima semana. Tchau.